Olhe no fundo dos meus olhos, Superman, e me diga a verdade. Você se casaria comigo do jeito que eu sou? Lois, como você pode me perguntar algo assim? Não responda uma pergunta com a pergunta, Superman. Agora eu sou negra, mas você é branco. Se a Lois Lane pode ser negra, significa que o Pantera Negra pode ser branco? Eu não estou enlouquecendo. Ainda. Tá, mas hoje a gente não vai falar sobre e se o Pantera Negra fosse branco, mas de um e se muito mais interessante, ou melhor, um e foi, porque a Lois Lane realmente se tornou uma mulher negra por 24 horas. E quanto mais eu falo isso, mais eu fico... Eu só acredito vendo. Eu vendo. Meu Deus, eu não acredito. E mesmo assim, com a melhor das intenções, ela não acabou com o racismo. Ainda, porque eu tenho certeza que a Samana algum dia vai ficar preta de novo e ela vai acabar com o racismo. Ela tem o Superman, mas a gente tem a negona que é a Super Lois. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro da Mídia Branca e hoje nós vamos fazer algo diferente. Entre no hype de 2024, não olhando para o futuro, mas sim para o passado. Em um momento estranho dos quadrinhos em que Lois Lane virou uma mulher preta para ganhar um Pulitzer. Pega sua água, seu café, seu chá, sua bebida alcoólica de gosto duvidoso, porque talvez você precise, e vamos conversar. Lois, hoje eu tenho uma baita matéria pro senhor. Uhul! Lois, não seja louca, Lois. Não, Lois! Criada em 1978, assim como Clark Kent, Lois Lane é um dos personagens mais antigos da DC Comics. Influenciada por diversas figuras históricas femininas, um dos destaques para a criação de Lois foi Nellie Bly, também conhecida como Elizabeth Cochran, uma pioneira no jornalismo investigativo. Começando a escrever para jornais locais com apenas 15 anos de idade, a jornalista chegou a se infiltrar em instituições psiquiátricas e fazer viagens ao redor do mundo em busca do seu grande furo de reportagem. Imagino de onde veio esse lado vou virar uma mulher preta da Lois Lane, não é mesmo? Assim como Bly, Lois Lane desafiou as expectativas da sociedade de como as mulheres deveriam se comportar. Em 2018, por exemplo, a atriz Elizabeth Tulloch, que interpretou a jornalista em Supergirl, Superman e Lois, a descreveu como uma pessoa de personalidade forte e bastante determinada, teimosa, questionadora e inquisitiva, em uma época em que muitas representações de mulheres se inclinam mais para pessoas humildes e recatadas. Mas existe mais por baixo do olhar feminista atribuído a Lois Lane, e é a sua visão jornalística. Concebida em uma época onde o jornalismo ainda tentava se compreender entre a reprodução dos fatos ou a criação dos mesmos, Lois Lane sempre parece estar entre usar todos os seus recursos investigativos para descobrir quem é o Superman, até se jogar de uma janela para provar um ponto. Lois, what are you doing? You wouldn't let me die, Superman. A pior parte é que eu não me surpreendo, sabe? Quando eu vi o filme da primeira vez, eu fiquei, gente, tá, faz sentido. E é nesse lugar de jornalista que se torna notícia que Lois decide mostrar o mundo através de suas visões, crenças e experiências. Nesse desejo de mostrar a realidade que nasce I'm Curious Black. I'm Curious Black. I'm Curious Black. Eu não sei como dizer esse título. Estou curiosa, preto. Do que você tá falando? Eu passei o maior tempão preocupada com você e... É essa que você vai mandar? Como assim? Tá. Vai ser pela dor, então. Lois! Isso não é um conto imaginário, não é fantasia, não é um sonho, é hoje, é agora, é o momento da verdade. O roteirista desse quadrinho, ele sentiu que ia acabar com o racismo, com essa história. Dá pra ver, da capa, de toda a construção da narrativa, você sente que ele tava pensando, a esquerda vai gostar disso.
I'm Curious Black, ou Estou Curiosa, Negra, foi lançado em 1970, e para quem achou o título curioso por causa da sua construção, o mesmo é uma referência a um filme sueco de 1968. Dividido em duas partes, I'm Curious Yellow e I'm Curious Blue, segue Lena, uma estudante de teatro que tem um forte interesse por causas sociais. Descrito como um drama erótico, a história não tem grandes relações com o que Lois enfrenta em seu quadrinho. Inclusive, em termos de narrativa, o filme é meio diferenciado. Tem um texto no Wikipedia que descreve um segmento que eu fiquei meio... E eu vou ler aqui pra vocês, porque vocês precisam saber do que esse filme se trata. Bill procura Lena em seu novo carro. Ela o recebe com uma espingarda, mas logo os dois fazem amor. Quem sou eu pra julgar, né? Lena confronta Bill sobre Mary e descobre a existência de outra amante do rapaz, Madeleine. Ela também sonha que está sendo insultada por motoristas enquanto anda de bicicleta até que finalmente encontra Martin Luther King. Ela pede desculpas para Martin Luther King por não ser forte o suficiente para praticar a não violência. Felizmente ou infelizmente, Lois Lane não ameaça o Superman com uma arma e nem encontra Martin Luther King nesse quadrinho, que eu acho que, assim, seria maravilhoso ver a Lois Lane preta com uma espingarda apontada pro Superman, e aí o Martin Luther King aparece e diz: "Não, parem!" E é isso, eu só pensei até aí, gente. Eu não pensei muito além desse plot. Mas seria incrível se o quadrinho começasse desse jeito e no final a gente descobrisse que foi tudo um sonho. Foi tudo um sonho da maluca da Lois Lane que achou que era preta e por isso ela tinha que matar o Superman. DC Comics, me contratem. Mas ao invés de todo esse maravilhoso enredo que eu acabei de criar pra vocês, ela decide viver a experiência negra completa. Algo que, apesar de bizarro, não é necessariamente uma novidade entre repórteres e apresentadores de TV, né? Além do fatídico caso do Gugu Negro, em 1961 foi lançado Black Like Me, um livro que narra a história real de um jornalista que se disfarça de negro por 6 semanas para entender a gravidade da segregação racial americana. 6 anos mais tarde, um filme adaptando a obra chegou aos cinemas. Eu mudei a cor da minha pele. Agora eu sei o que é ser uma pessoa preta. Mas eu não estou aqui para falar desse livro. Poderia, mas a gente vai pular essa parte. Em Superman's Girlfriend, Lois Lane, número 106, temos uma rápida adaptação desse caso jornalístico quando Lois decide entender o que é ser uma pessoa preta. Ela não decide isso de começo, né? Na edição, temos a famosa cena de abertura, que eu narrei lá no início do vídeo, em que Lois questiona se Superman se casaria com ela caso fosse negra. É então que voltamos um pouco no tempo, né? Porque o leitor médio ele precisa entender, mas por que você tá preta, mana? O que tá acontecendo aqui? E vemos a repórter saindo do Planeta Diário com o objetivo: escrever uma história sobre a Little África, um bairro negro da metrópolis. Simplesmente eufórica com o arquétipo do branco salvador, né? Porque a Lois é essa, né, gata? Ela é aquela que iria pra África pra tirar foto com as crianças pretas e dizer: gente, trabalho humanitário. Eu queria um Instagram da Lois Lane só pra gente poder analisar ele aqui. Então ela diz: eu vou conseguir um Pulitzer por contar como é de verdade. Uma história minuciosa que nenhum jornal jamais publicou. Vale o adendo aqui que mesmo as intenções da Lois sendo boas, já existiam jornalistas negros de renome nos anos 70, fazendo com que esse grande furo que ela comenta não seja de fato um furo de verdade. Inclusive, nos Estados Unidos, em 1975, nasceu a Associação Nacional de Jornalistas Negros. Ela pode estar achando que achou, meu Deus, pessoas negras existem, vamos relatar no jornal. Mas assim, pessoas negras sempre existiram, então. Desculpa, Lois Lane, mas o seu Pulitzer vai ser adiado por um tempinho, tá bom? Parênteses, Pulitzer é um dos maiores prêmios do jornalismo, né? Mas essa fala da Lois basicamente mostra que ela tava exatamente igual ao Jorge Santos, que não sabe quem é o James Baldwin. James Baldwin. Who the hell is James Baldwin? Eu amo essa entrevista da Zero, e se você não assistiu, assista. Pelo amor de Deus, é muito boa. Lois, então, vai do Planeta Diário direto pra Little África. Lá, ela decide assediar algumas crianças com perguntas, bater na porta de gente desconhecida e tenta conversar com qualquer um que encontra na rua. Todo mundo claramente ignora essa branca maluca, perguntando como que é ser uma pessoa preta. Gata, tem mais o que fazer. E aí, acontece a melhor cena desse quadrinho, que é a Lois Lane tentando entrevistar um bebê. E o bebê com uma cara maravilhosa de tipo: mãe,
corre. E é muito bom, cara, porque depois a Lois fica, gente, aquela mãe com seu bebê está indo embora como se eu tivesse algum tipo de praga. Sim, Lois, você tem a praga da branquitude. Você acha que você pode chegar aqui entrevistando quem você quiser como se fosse uma coisa completamente ok. Por fim, alguém finalmente diz qual o problema da Lois e por que todas as pessoas estão ignorando ela. Ela é branca. A explicação é dada por um homem negro em cima de uma espécie de palanque, dizendo para um grupo de pessoas negras que não esqueçam que, mesmo a Lois sendo bonitinha, ela é branca. Que para pessoas como Lois, está tudo bem invadir o bairro negro. Porém, é um ultraje crianças negras estudarem em escolas de brancos. Lois não escuta de fato o que o cara disse. Ela só toma todas as dores da situação e vai embora completamente arrasada. Ela basicamente é a Luísa Sonza dos anos 80 e ela fica, gente, mas nem todos os brancos. Eu estou tentando aprender, sou uma racista em desconstrução. A jornalista, então, lamenta o caso e como o Superman não tem nada melhor que fazer, né, e já resgatou todos os gatos de Metrópolis, ele decide ajudar ela. Mas não, ele não tenta explicar pra ela o que é racismo e nem diz, vai investigar outra coisa, isso aí não é pra você. Não, ele simplesmente decide que a melhor ideia é transformar ela numa mulher negra. Por que não? E assim, não me pergunte a lógica de como eles chegaram nesse ponto. Não me pergunte a lógica dela se tornar uma pessoa preta. Não me pergunte a lógica de nada disso, porque não tem. Eu só sei que existe uma máquina alienígena capaz de mudar a aparência de uma pessoa por 24 horas. O Superman tem essa máquina, a Lois entra nessa máquina e ela é transformada numa preta belíssima. Acho que a melhor parte desse quadrinho é que a Lois vira uma preta belíssima e você fica, ok, agora entendi por que essa branca quer virar preta. Eu também ia querer. Superman, então, explica que o efeito da máquina só vai durar 24 horas. Depois desse tempo, a transformação se reverte sozinha e Lois vai retornar à sua etnia de sempre. Ela vai ficar uma branquela daqui a 24 horas, gente. Desculpa. A gente queria que ela ficasse preta pra sempre depois de a gente ter visto como que ela ficou bonita. Queria. Outra coisa muito sem lógica é que a Mana simplesmente aparece de novo com uma roupa lindíssima e com um turbante. Nem eu sei amarrar um turbante direito. E a Mana conseguiu em 10 minutos. Talvez isso esteja no gene da pessoa preta, entendeu? Então ela nasce já sabendo. Momento para a história pessoal, né? Teve uma vez, né, que eu estava trabalhando no meu antigo trabalho como designer. Acho que era perto do carnaval, coisa do gênero. E aí do nada ele virou, Juno, você samba? Eu fiquei, oi? Aí eu virei e disse, não, eu não sei sambar. E aí ele do nada disse, nossa, um negão não sabe sambar. Eu simplesmente aceitei a humilhação e segui em frente. Porque, infelizmente, é o que o capitalismo ensina pra gente, não é mesmo? Bom, onde que eu tava? E é aí que o show de horrores começa, né? Porque agora a gente tem uma Lois preta. Aí ela é ignorada por um taxista branco. Ela começa a ser observada no metrô. Lois começa a entender que raça é uma construção social. Todo mundo está me encarando como se eu fosse uma aberração. Ou é minha imaginação? Me sinto tão visível, apesar de ser a mesma pessoa de antes. A única diferença é que minha pele agora é negra. Eu faria um curso de introdução ao racismo com Lois Lane, hein? E eu amo como todas as questões, mesmo sendo válidas, ainda chegam ao leitor carregadas de racismo. Lois finalmente chega a Little África e encontra uma mãe que, de acordo com ela, vive na miséria, mas mesmo assim se oferece para ajudá-la. Todas as falas da Lois são tão bem construídas que mesmo sendo uma ofensa, você fica meio obrigado. Depois disso, ela encontra um cara ensinando crianças que ser negra é bonito, que elas precisam ter orgulho de sua cor, que, de novo, o quadrinho é estranho, mas tem esses momentos interessantes, em que tentam elucidar questões que, para pessoas brancas, na época, não eram muito claras. Na real, ainda não são assim tão claras. E aí, a gente tem, finalmente, a grande reviravolta desse quadrinho, que a Lois ganha um flerte gratuito de um cara negro, que a vilanizou lá atrás, sabe? O carinha que disse que ela é bonitinha, mas é ordinária. Esse mesmo. Não demora pra ela se meter em uma confusão envolvendo uma gangue, porque, né? Dois caras atiram no casal, mas apenas o cara é atingido e o Superman do nada aparece. A única vez que o Superman botou os pés numa periferia foi nesse quadrinho. Ele resgata a Lois e o cara e leva os dois pro hospital. E aí surge aqueles enredos bem, vamos mostrar os racistas que todos nós somos iguais. O cara acaba precisando de uma transfusão de sangue. O único problema é que ele é O negativo e o hospital está com todos os tipos em falta. Plausível.
Superman diz que não tem como ajudar, mas então a Lois percebe que ela pode, que ela é O negativo. Ela acaba salvando o homem e temos o icônico momento em que Lois pergunta se o Superman se casaria com ela. Claro que o Superman não responde diretamente a pergunta dela, né, e ainda levanta a carta: não, porque eu sou alienígena. Um forasteiro universal? Eu nem tenho pele humana. É mais dura que metal. Isso porque, né, o Superman, ele não vê cor. Porém, nossa Lois negona, ela não apenas vê cor, como ela dá uma lacrada e ao mesmo tempo ela mostra que não entendeu nada do que aconteceu nas últimas 24 horas. E ela diz o quê? Sua pele é da cor certa. A conversa entre os dois acaba terminando porque aparentemente não é que o Superman não quer se casar com uma mulher preta. Ele só não quer se casar mesmo, gente. E também porque, para o meu alívio, Lois volta à sua cor padrão. Para o meu desespero, ela começa a surtar, dizendo que o cara que ela salvou vai tratar ela mal porque, né, ela é branca. Sim, porque fora o blackface que ela fez. E a mentira. O grande problema é que a Lois é branca. Aí temos uma sequência final maravilhosa, que é que ela vai até o quartinho onde o cara tá, eles se veem, eles sorriem e aí eles se beijam. Claro que eles não se beijaram, gente. Isso aqui é um quadrinho dos anos 80. Uma mulher branca virar preta? Pode. Agora, um beijo interracial? Não pode. Eles só apertam as mãos. Tem um grande painel só com as mãos deles apertadas assim, né? Tipo... ai, que bonitinho. Ê, fim do racismo. Uhul. Fim. Escrito por Robert T. Kanigher, que roteirizou quadrinhos para o Batman, Flash, Esquadrão Suicida. Esse quadrinho é meio que o Green Book da sua geração. Ele é exagerado, passivamente racista e muito, muito bizarro. Em outras palavras, ele é um verdadeiro fruto da época dele. O que eu acho mais interessante é que o quadrinho chegou a público cerca de 2 anos depois da morte de Martin Luther King. Ele surge no meio de uma guerra racial em que a branquitude acredita que os negros estão se unindo em prol de uma vingança, ao mesmo tempo que a comunidade negra fica ainda mais rica culturalmente, com o Partido dos Panteras Negras, por exemplo, e o Blaxploitation. Além disso, movimentos feministas e LGBTQIA+, ganhavam mais espaço, mostrando que a sociedade era mais plural do que a hegemonia branca, masculina e heterossexual falava. E todas essas questões gritam nas páginas de I Am Curious. Desde a motivação da Lois, até a forma como ela consegue isso, até o racismo reverso que ela recebe, e a cena final, que é uma mão branca e outra preta se cumprimentando. Tudo isso grita: meu Deus, somos todos iguais. Por favor, pessoas pretas, não se vinguem das pessoas brancas. Sem contar que existe todo esse discurso não vejo cor do Superman, que pessoalmente parece só um jeito dele continuar no meio do mundo sobre uma questão racial, porque, vamos ser sinceros, olhando em um panorama geral, Superman não ajuda efetivamente a comunidade negra. Apesar de ser o grande salvador de Metrópolis, essa provavelmente deve ter sido a primeira vez que ele pisou em um ambiente majoritariamente negro como a Little África. E no fim do dia, não é por causa de alguma grande aventura que acontece em bairro negro, mas porque a Lois está em perigo. O que me chama a atenção não é o fato da Lois Lane sentir esse desejo de ser uma pessoa negra para poder relatar tráfico, pobreza e sei lá, todas as questões envolvendo pessoas negras. Mas ele também delata uma falha em toda a criação do Superman. Que todas essas tragédias que a Lois Lane tá sedenta para colocar numa capa de jornal e ganhar um Pulitzer poderiam ser evitadas se o Superman também interferisse na periferia. Nada disso aconteceria se o Superman estivesse lá de fato. Porque se ele tivesse, ele ia escutar um barulho de tiro, ele ia voando até lá, acabou, porém não. E aí o que acontece? Surge essa fome, esse desejo da Lois Lane em querer ser uma pessoa preta para poder relatar todos esses crimes para ganhar um Pulitzer. E não é nem um relatar esses crimes porque eu quero mostrar ao mundo como a sociedade é podre. Não, ela quer relatar isso porque ela quer ganhar um prêmio. Mesmo que isso não seja algo que fique extremamente claro, essas também são questões que se refletem na nossa realidade. Quando pensamos em como a segurança pública agencia seu poder sobre as cidades. Quantas crianças negras não teriam suas vidas roubadas se o sistema de segurança pública não fosse racista? Quantos jovens não se juntariam ao tráfico caso tivessem outras oportunidades? Quanta pobreza e miséria seriam evitados se todos tivessem acesso igual à educação? Chega a ser frustrante olhar ao final dessa história e perceber que tudo foi resumido a branca só queria ajudar e nem o bebezinho falou com ela, sabe?